Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. Nessa aula, nós vamos estudar a crise da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929, e também vamos estudar a ascensão, né, e as principais características dos regimes totalitários, mais especificamente o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Bem, começando então pela crise da Bolsa de Nova York de 1929, essa é considerada uma das maiores crises de todo o século XX, tá? Se não a maior. Ela também é conhecida como a Grande Depressão. E isso acabou afetando a economia do mundo todo, tá? E não só dos Estados Unidos, e esses detalhes nós vamos especificar melhor a partir. Bem, qual foi o contexto histórico, então, que deu origem a essa crise? Bem, como vocês estudaram, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele ascendeu para o mundo, né? Ele surgiu para o mundo como uma das maiores potências do mundo, que vai rivalizar, inclusive, durante todo o século XX com a União Soviética, né? Que vai formar, inclusive, uma outra matéria que vocês vão estudar ainda comigo, que é a Guerra Fria. É, Aí, com essa ascensão dos Estados Unidos, isso gerou muita possibilidade de crédito, muito emprego, muito dinheiro circulando nos Estados Unidos, o que gerou uma época de consumismo muito desenfreado. A juventude aproveitou bastante, curtiu bastante, e esse período ficou conhecido como loucos anos 20, né? Principalmente porque nessa época começou nos Estados Unidos a ascensão de um ritmo musical que ficou muito famoso por lá, que é o jazz. Depois na aula eu passo alguns exemplos da música jazz para vocês, tá? Então, isso gerou uma situação que foi a seguinte: muita especulação, né, no mercado de ações, que levaram muitos investidores a comprar crédito. Bem, isso acabou levando então a uma queda da Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Vamos pensar aqui junto com o professor. Vou pegar um exemplo. Imagina esse grampeador. Aí você tem uma empresa de grampeador. De repente, o país começa a prosperar bastante e você começa a produzir bastante grampeadores na sua empresa. Só que o consumidor, ele consome um grampeador, depois ele consome dois, consome três, cinco, ele não quer consumir. Mas a sua empresa não está com uma linha de produção produzindo grampeadores a todo vapor? Se ninguém mais consome os grampeadores, a sua empresa tem que parar de produzir. Se a sua empresa para de produzir, você tem que demitir. E aí imagina todas as empresas passando por esse mesmo processo e demitindo trabalhadores o tempo todo. Qual que é a consequência? Esses trabalhadores que são demitidos não consomem. Se eles não consomem, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o fornecedor não vende. Se o fornecedor não vende, o produtor não vende. E aí isso acaba virando uma grande crise, ok? Mais precisamente no dia 24 de outubro de 1929, né? Que é a Thursday Friday, né? Que deu origem, inclusive, ao que nós chamamos hoje de Black Friday ou Black Fraud, né? Para alguns. É, Isso vai acabar, então, gerando falência de bancos, empresas, desemprego em massa e perda das. A superprodução, o crédito fácil, a desigualdade econômica e a especulação imobiliária, crises que o mundo já viveu, inclusive com drásticos impactos econômicos, como, por exemplo, o desemprego, a pobreza, falência de empresas e movimentos migratórios em busca de melhores condições de vida, principalmente da população do sul dos Estados Unidos que migrou para o norte, tentando encontrar melhores opções. Bem, diante dessa crise, qual foi a solução que o governo adotou, então, para tentar controlar essa crise, né? Bem, o governo na época, que era o Hoover, ele, a princípio, ele teve algumas alternativas que não deram certo.
Só que depois do Hoover, aí veio o Franklin Roosevelt. E ele implantou um programa que ficou muito famoso chamado New Deal, tá? Que era caracterizado, né, por alguma questão relacionada a medidas de austeridade, reformas econômicas. Agora vamos falar mais especificamente do New Deal, né? O que que foi o New Deal em suma? O governo colocou o Estado para investir na economia. E aí ele começou a patrocinar gigantescas obras públicas, todos aqueles grandes monumentos, as grandes rodovias que vocês conhecem que tem nos Estados Unidos, foi criado nesse período. E aí o que que acontece? Aquele trabalhador que estava desempregado, por mais que ele não conseguisse emprego na área dele, mas ele conseguia, por exemplo, emprego na construção civil. Mesmo trabalhando na construção civil, como pedreiro, servente de pedreiro, mestre de obra, seja o que for, mesmo ele sendo médico, professor, engenheiro, farmacêutico, não importa, o que é que acontece? Ele arruma emprego. E se ele arruma emprego, ele volta a consumir. Se ele volta a consumir, ele volta a comprar na padaria, volta a comprar na farmácia, que volta a vender, volta a empregar, reaquece a economia dos Estados Unidos e assim eles conseguem regular o mercado financeiro por meio de algumas reformas. Os Estados Unidos, então, consegue sair da crise. Impressionante estudar isso, né? Como que de uma grande crise, que foi a maior crise do mundo, eles ainda saíram mais fortalecidos, né? Então, o Estado passa a investir mais na economia e surge uma política conhecida, que vai ficar mais conhecida ainda depois, mais para o futuro, né? Chamada Welfare State, que é o estado de bem-estar social. E essa crise, tudo que aconteceu nessa crise, né, além de gerar reformas na política monetária, ela gera um impacto global que influencia bastante em outros países, inclusive no Brasil, tá? Porque aí o Brasil vai passar por uma crise em 1929 também, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil, inclusive aqui da nossa região, né? E aí, se os Estados Unidos para de comprar café, o Brasil, que dependia dessa economia do café, vai entrar numa crise profunda que vai ser superada lá na era Vargas, que nós vamos estudar depois, ok? E também essa crise e essa ascensão dos Estados Unidos gerou as instabilidades, porque os Estados Unidos para de comprar, para de financiar outras obras no mundo todo, e aí isso gera instabilidade que vai acabar ocasionando. Essa crise, então, ela afeta muito a economia da Europa. Por quê? Porque a Europa ela sai da Primeira Guerra Mundial destruída. E aí ela precisa de recuperar todo aquele terror, toda aquela destruição que ela sofreu. E um dos grandes investidores que patrocinava essa reconstrução da Europa eram os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em crise, como que isso vai gerado em termos de financiamento na Europa? Então, alguns governos da Europa, eles entenderam que naquele momento eles deveriam combater o liberalismo, que era a política de livre mercado, e investir mais em uma política totalitária com uma intervenção direta do Estado. É inspirado no modelo dos Estados Unidos, porém com um regime de repressão e totalitarismo. Então, esses sistemas totalitários que surgem na Europa eram sistemas onde o Estado possuía o controle absoluto de todos os aspectos da vida pública e da vida privada. Eles queriam controlar as pessoas. Influenciaram significativamente o cenário político e social de todo o século XX, inclusive levando à Segunda Guerra Mundial, que vai começar a partir do momento que o Adolf Hitler invade a Polônia. Aí nós temos algumas imagens de alguns líderes totalitários quando eles eram mais novos, né? De um lado aí você tem o Mussolini, que é o líder do fascismo que surgiu na Itália, e do outro lado o Hitler, que é o líder do nazismo que surgiu na Alemanha. Esses dois, junto com Stalin e outros líderes totalitários, estão entre os maiores genocidas que a história da humanidade já conheceu, principalmente. Vamos lá. Quais são então as principais características desses regimes totalitários?
a liderança centralizada em um líder e o culto ao líder. Tudo que o líder fala, as pessoas obedecem. As pessoas param de pensar em política, que política deve ser uma estrutura utilizada para ser benefício para o povo. E ao invés de pensar assim, as pessoas passam a cultuar. Ou seja, não importa o que o líder falasse, as pessoas sempre concordariam com ele. E aí esses líderes totalitários, eles tinham total controle da economia, da imprensa, da educação e de outros aspectos da vida das pessoas, inclusive querendo controlar a própria sexualidade das pessoas. Eles usavam a propaganda para manipular a opinião pública. O Hitler teve um ministro chamado Goebbels, e o Goebbels dizia que uma mentira dita 100 vezes acaba se tornando verdade. E foi exatamente isso que aconteceu, porque muitas pessoas lá da Alemanha passaram a acreditar nele. E quem discordava das ideias dos líderes totalitários sofria uma repressão muito forte com o uso da polícia secreta e a eliminação de quem pensava diferente. Uma das primeiras manifestações dos regimes totalitários aconteceu na Itália. Como aconteceu a União Soviética, né, o comunismo soviético, o socialismo soviético, e isso, de certa forma, melhorou muito a condição de vida dos trabalhadores, embora esse regime tenha sido implantado também com bastante violência. Países da Europa, principalmente a elite, os banqueiros, os empresários, os ricos, ficaram com muito medo das ideias socialistas se espalharem por lá. Então eles criaram blocos, né, principalmente após a Primeira Guerra e após a Revolução Russa, que defendiam o nacionalismo extremo, ou seja, a ideia da pátria acima de tudo, que é uma questão muito perigosa, que é muito complicado pensar dessa forma. Depois nas aulas eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. O militarismo exacerbado, o anticomunismo e o corporativismo. Quais foram então os impactos gerados por esse tipo de pensamento? Um Estado totalitário e que vai acabar. Aí nós temos uma imagem do Mussolini com um grupo chamado Camisas Pretas, quando eles marcharam sobre Roma e tomaram o poder na Itália, estabelecendo um dos regimes mais totalitários que o século XX conheceu. Vale lembrar, isso acabou no mundo, foi só naquela época, não existe mais? Nada disso, tá? Hoje em dia, inclusive no Brasil e no mundo todo, existem grupos que até hoje apoiam esse tipo de pensamento, que são os chamados neofascistas. Inspirado no Mussolini, surge na Alemanha o Adolf Hitler, que foi um dos seres humanos inacreditavelmente mais insanos que a humanidade já conheceu. Ele tinha um nível de psicopatia muito elevado. Por isso que as pessoas têm muita curiosidade de tentar entender o Hitler, né? Porque como que pode um ser humano ter praticado tanta agressividade contra tantas pessoas? Bem, a história pessoal do Hitler é muito curiosa. Nas aulas presenciais eu comento um pouco mais com vocês de onde ele surgiu, como que foi, né, a ascensão dele ao governo da Alemanha, mas a princípio o que que nós temos que entender? Como que após a Grande Depressão o Hitler usou o discurso de orgulho nacional. O slogan do Hitler era Alemanha acima de tudo, né, que era Deutschland über alles, em alemão, traduzido para o português, Alemanha acima de tudo. É, vale a pena fazer uma reflexão sobre esse slogan, né, e como que às vezes ele é usado em outros contextos totalmente diferentes, rememorando aquela memória do nazismo, né, que é uma coisa muito complicada. Por que que é complicada? Porque as características principais desse tipo de pensamento são o racismo não só contra negros, como acontece muito no Brasil, nos Estados Unidos, mas o racismo é associado a, por exemplo, ciganos, latino-americanos, homossexuais, que aí no caso é a prática da homofobia, e principalmente aqueles que não eram considerados da raça ariana, que é uma raça que o Hitler inventou na cabeça dele, que se você olhar bem para ele, nem alemão ele era austríaco, né? Que é uma coisa assim inacreditável de se pensar.
E, além da expansão territorial, ele também perseguiu muitos judeus, que é a prática do antissemitismo. Na Segunda Guerra, o Estado da Alemanha, liderado pelo nazismo de Hitler, chegou a assassinar 6 milhões de judeus. Eu vou passar mais imagens para vocês sobre isso nas aulas, mas foi um dos maiores genocídios praticado com uma frieza descomunal que a humanidade já conheceu, ocasionando a morte. E aí nós temos uma imagem do Hitler com membros do Partido Nazista em Munique, na Alemanha, em dezembro de 1930. É um dos grupos mais sinistros, mais insanos, mais cruéis, covardes que a humanidade já. Na União Soviética não foi diferente, tá? Embora a União Soviética tivesse todo o discurso do comunismo, após a morte do Lenin, o Stalin assume o poder e o Stalin promove uma política de coletivização da agricultura, industrialização rápida, mas quem pensava e discordava das suas ações, ele reprimia também com muita violência, com muita repressão, que provocou o chamado Grande Expurgo, ou seja, quem pensava diferente dele, ele mandava para campos de concentração na Sibéria, que é uma das regiões mais geladas do mundo, quando não mandava assassinar por meio da sua polícia secreta, ok? A política stalinista na União Soviética gerou muita fome, muita repressão, mas ao mesmo passo, com esse controle, ele acabou fortalecendo a União Soviética como uma superpotência que vai, inclusive, depois dividir o mundo com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Professor, mas a União Soviética virou uma superpotência? Virou. Mas os custos para isso foi esse sistema do grande expurgo e da violência desmedida praticada pelo Estado. Existiram, professor, além desses, outros regimes totalitários pelo mundo? Sim, existiram vários outros, inclusive no Brasil, tá? Que nós vamos estudar depois. Mas alguns que ficaram muito famosos. O franquismo na Espanha, que estabeleceu uma ditadura nacionalista e que gerou uma guerra civil lá na Espanha, né? O salazarismo em Portugal, a China com Mao Tse-tung, que nós vamos estudar depois, porque a China é muito curioso estudar. Afinal de contas, a China está aí nas pautas das discussões do momento, né? E, além disso, existiram em outros lugares menores, principalmente no leste europeu, na Argentina, mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá, pessoal? Nós vamos estudar isso. Esses regimes totalitários, além da violência e da repressão, eles utilizavam muito também da propaganda, e principalmente o rádio, né? Porque os anos 30, pessoal, o rádio ele se torna público na casa das pessoas. Os anos 30 também é chamado de a era do rádio. Então, a difusão do rádio faz com que uma pessoa com um microfone consiga falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E, além de usar os meios de comunicação, principalmente o rádio, para difundir a ideologia desses regimes totalitários, eles também usavam a educação para manipular e doutrinar os jovens, assim como a cultura, onde eles manipulavam a arte, a música, o cinema e uma tecnologia para vigiar e controlar quem pensava. E, para fazer esse tipo de controle, eles usavam uma polícia secreta, como a Gestapo na Alemanha, a KGB na União Soviética, por exemplo, que praticavam um verdadeiro regime de repressão e de terror, onde eles perseguiam, como eu já disse, quem falava diferente, praticavam tortura, expulsavam as pessoas, principalmente grupos étnicos que eles queriam eliminar e pessoas que eram. Quais foram então as consequências desses regimes totalitários para o mundo? Bem, perda da liberdade, violação dos direitos humanos, sofrimento em massa, crises econômicas, crises políticas, acabaram ocasionando a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e também uma crise cultural, porque eles queriam impor uma cultura oficial, coisa que é praticamente impossível fazer, porque o ser humano tem culturas diversas e não uma cultura única, né? Então aqui eu fiz um resuminho para vocês, tá? Bem, que começa com o fim da 1918, depois surge o Partido Fascista em 1919, em 1922 o Mussolini na Itália, em 24 com a morte de Lenin,
poder na União Soviética. Em 29 acontece a Nova York. Em 33, o Hitler, por meio de um golpe de Estado, ele se torna chanceler, ou seja, primeiro da Alemanha. De 36 a 39 acontece a Guerra Civil na Espanha, que ficou famosa por um quadro do Pablo Picasso chamado Guernica, né? Que é muito famoso aí. Depois vocês procurem no Google aí para vocês verem, estude um pouco sobre esse quadro. Lembrando, se chama Guernica. Em 1930 começa a Segunda Guerra